A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. A palavra principal é morte. Estamos cercados pelas mortes. E quando morre uma figura importante, uma celebridade, não há palavras suficientes para elogios, para exaltações, a ponto de se dizer que algumas são insubstituíveis. E temos mortes trágicas, estúpidas, tristes mesmo, como se diz. Mortes que lembram que somos apenas peregrinos de passagem neste mundo. E aí a sentença bíblica é: por um só homem entrou a morte, o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quando Jacó foi sepultado, aos 147 anos, houve 70 dias de luto lá no Egito. E foi reunido ao seu povo. Jeorão, um rei de Judá, morreu com 40 anos. E se foi sem deixar saudades. E não foi sepultado nos túmulos dos reis. Lemos isso no segundo livro das Crônicas. Partiu sem deixar saudades. Uma vida breve de 40 anos e um péssimo destaque. Eclesiastes 6,3 diz que adianta a uma pessoa, a um homem, ficar muito velho, ter 100 filhos e não receber uma sepultura decente. Repito, que adianta uma pessoa ficar muito velha, ter 100 filhos e não cuidar da sua alma, esqueci de dizer esse pedaço, e não tiver uma sepultura, um sepultamento decente. Sempre se deu muito destaque, importância aos sepultamentos. E eu, quando anunciava nos meus cultos, no dia da memória, o falecimento de alguém, eu sempre dizia assim: foi cristãomente sepultado. Embora que muitas vezes a tristeza estava no coração da gente por ter pela primeira vez visto aquela pessoa no caixão. Mas a gente tem essa esperança de que quem está na comunhão dos santos da igreja cristã receba um sepultamento diferenciado, um sepultamento cristão, onde a esperança da ressurreição é o destaque. Na parábola do rico e de Lázaro, fica bem claro o abismo intransponível entre aquele que gemia nos tormentos do fogo e aquele que estava no seio de Abraão. O rico mesmo disse: estou aqui atormentado nesta chama. Quanto ao Lázaro, o pobre, se dizia que estava descansando no seio de Abraão. E aí Pedro nos conduz para dentro da Sexta-feira Santa, da morte de Cristo, dizendo, na sua primeira carta, versículo 3:18, pois também Cristo morreu e foi sepultado. Morreu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para que possa assim conduzir a todos para a vida eterna. Morreu segundo o corpo, segundo a carne, mas foi vivificado segundo o Espírito, para nos conduzir a Deus. Muitas mortes, além dessas 3 que eu mencionei, estão registradas na Bíblia.
Mas nenhuma destas mortes recebe o destaque e tem a importância eterna da morte de Jesus naquela Sexta-feira Santa. Por isso também Isaías já profetizava, dizendo: como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer. Deu a sua alma pelo pecado, pelos pecadores, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Graças a essa morte, a morte do Cordeiro de Deus, o apóstolo Paulo pode fazer uma pergunta e dar uma magnífica resposta. 1 Coríntios 15, 56, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder de ferir? E a resposta que ele mesmo pode dar é: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro e João, após o Pentecostes, falavam sobre essa vitória de Jesus com a sua ressurreição, os líderes, aqueles que também se empenharam pela crucificação de Jesus antes, estavam muito aborrecidos, estavam muito ressentidos e enraivecidos. Pobre coitados. Aquele que queriam destruir, aquele que acharam que acabaram com o seu poder de fazer milagres e de ajudar as pessoas, aquele que se dizia filho de Deus e Messias, que eles queriam que estivesse e continuasse morto, estava vivo. E assim, vazios de alma, continuam milhares de pessoas que não encontram em Cristo o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso, o Cristo que derramou o seu sangue para purificar a cada um da nossa culpa, da nossa condenação. Vamos rever rapidamente os acontecimentos de acordo com o Evangelho de João 18 e 19. Conhecemos isto já desde pequenos, desde a escola infantil, desde o nosso lar paterno. Mas então estava ali Jesus sendo preso no Getsemane, com a traição de Judas, é levado perante Anás, sogro de Caifás. Ali já começa um interrogatório vergonhoso. Um dos guardas já dá uma bofetada em Jesus. Jesus é levado perante Caifás. João não relata muito sobre essa presença de Jesus com Caifás, mas os outros relatam. E ali, então, levam Jesus já com a sentença da parte do Sinédrio de réu de morte, levam-o bem cedo de manhã perante a autoridade política, Pôncio Pilatos. Ali há aquele interrogatório entre Pilatos e os acusadores, a conversa entre Pilatos e Jesus, várias perguntas, e eu quero só destacar duas coisas que Jesus falou perante Pilatos. Ele disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E o meu reino não é deste mundo. Muito importante que compreendamos isto. Se Jesus fosse rei deste mundo, não teriam condenado ele. Era isso que eles queriam. Um rei que os libertasse da escravidão romana, dos problemas políticos e sociais. Mas o reino de Jesus é um reino espiritual, onde ele governa sobre aqueles que nele confiam como Salvador. O meu reino não é deste mundo. Nasci para dar testemunho da verdade. E aí a famosa pergunta: que é a verdade? Zombando, tipo assim, nem existe verdade. E assim muitos Pilatos pensam hoje. Não existe verdade. Em nenhuma religião, em nenhuma filosofia, em nenhum programa social, em nenhuma política.
Verdade é que nos desiludimos com as verdades do mundo, mas eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse Jesus. Nele a verdade realmente está completa e definitiva. Pilatos disse que não achava crime nenhum naquele acusado de criminoso. E mesmo assim, permite que Barrabás seja solto em lugar de Jesus. E que os soldados façam tudo que é maldade contra Jesus, colocando até uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E debaixo dos gritos, crucifica, crucifica, lemos a triste sentença e decisão de um homem covarde. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E o relato da crucificação é cheio de detalhes, de momentos comoventes. E logo no início diz, ele mesmo carregou a sua cruz e saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, também em outro evangelho, lugar da caveira. Ele mesmo carregando a sua cruz saiu de Jerusalém, cidade, para o Gólgota. E o sepultamento traz também uma grande novidade, um grande momento de reflexão. Morreu como miserável, pobre, e de acordo com as profecias, estaria numa sepultura com os ricos. E aí José de Arimateia e Nicodemos desempenham um papel especial. Interessante que os discípulos, aparentemente, não tomaram nenhuma providência para tirar Jesus da cruz. Quem fez isso foram estes, José de Arimateia e Nicodemos, o que não era uma tarefa simples, teria que ter autorização de Pilatos e assim por diante. E fizeram também as demais recomendações de cerimônia, de cerimônias com o embalsamento de Jesus. Assim Jesus foi sepultado na sepultura de um rico. Mas só para lembrar, antes de ter sido tirado da cruz, as famosas palavras, está consumado. Vocês já ouviram muito sobre isso. Está consumado, não havia mais nada para fazer, nem para sofrer. Todo o plano registrado lá em Gênesis 3,15, diante do diabo e de Adão e Eva, todo o plano estava completado. Todas as profecias do longo Velho Testamento estavam consumadas na obra perfeita e santa de Jesus e no seu sangue inocente derramado ali sobre aquela cruz. Está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Conclusão, meus irmãos e irmãs, a morte de Jesus é totalmente diferente no seu sofrimento, na sua importância, nos seus resultados, do que qualquer outra morte jamais acontecida, o que ainda poderá acontecer. Só de Jesus Cristo se pode dizer que ele venceu a morte e que ele ressuscitou para que onde ele está hoje, estejamos nós também. Em Cristo, neste Cristo, temos a redenção, no seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Só em Cristo está o caminho de volta para o Pai, o caminho que o homem perdeu, desobedecendo, transgredindo, pecando. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus, por sua morte, destruiu o poder da morte, a saber, o diabo, e assim livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esses versículos a gente também conhece, mas às vezes não nos apegamos ao profundo significado de libertação, de vitória que nesses versículos existem. E aí João faz um destaque no meio do seu relato ali, para que também vocês creiam.
para que também vocês creiam. E hoje, quando é anunciado o Evangelho em todas as igrejas, nas praças e pelos meios de comunicação, cada um devia se perguntar: eu também creio? Isso já é realidade para mim? Este Cristo que morreu por mim faz parte da minha vida? Transforma a minha vida? Só em Cristo é verdade que Deus encravou os nossos pecados na cruz e assim despojou os principados e as potestades infernais e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que aparecia ser uma derrota final, um desastre, era a vitória verdadeira. Juntando agora 1 Coríntios e 2 Coríntios, digamos o seguinte: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi morto. Morte sobre a cruz. Para que os que vivem agora, pela fé nele, não vivam mais para si mesmos, mas justamente para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na sua humildade, usando o nosso tão querido hino, ninguém nos amou, nós dizemos: Cristo, humilde, a vil morte da cruz aceitou, a fim de nos dar no céu novo lar. Não desprezemos tão graciosa oferta de perdão, vida e salvação. Cristo seja a nossa segurança, a nossa vitória em todas as horas e na hora da morte. Amém.